Em 1962, o alto comando militar de uma das maiores potências do mundo redigiu um plano oficial, e bem detalhado, diga-se de passagem. A ideia era explodir seus próprios navios civis, sequestrar aviões comerciais e forjar ataques terroristas em suas próprias cidades. E tudo isso documentado em papel timbrado? Exato. E aí, cerca de uma década depois, a agência de inteligência desse mesmo país simplesmente ordenou a destruição de milhares de arquivos. Arquivos sobre um projeto brutal de controle mental feito com seus próprios cidadãos, usando drogas alucinógenas e tortura psicológica. O que, convenhamos, soa totalmente como um roteiro de ficção científica distópica. Mas aconteceu. Então, com um histórico documentado como esse, será que é realmente loucura que parte da população comece a acreditar que celebridades forjam a própria morte? Ou, sei lá, que o universo ao nosso redor não passa de uma gigantesca simulação de computador? Olha, essa é possivelmente a maior questão da psicologia moderna. Porque a linha que separa uma teoria da conspiração considerada delirante de uma terrível realidade histórica é muitas vezes apenas uma questão de tempo. Tempo e documentos desclassificados, né? Com certeza, a verdade tem o hábito de aparecer quando os arquivos perdem o sigilo. E essa é exatamente a nossa missão neste mergulho profundo de hoje. A gente vai analisar uma pilha de fontes fascinantes. Temos desde arquivos secretos de governo e artigos de neurociência, até enciclopédias e aquelas bizarrices da cultura pop. Tudo isso para entender como a nossa mente lida com o desconhecido. Porque a grande verdade é que a mente humana simplesmente não suporta o caos. O vazio assusta. Sim, a gente tem pavor do vazio. Então o nosso cérebro cria roteiros para preencher essas lacunas. Bom, vamos desempacotar isso. A gente vai fazer uma jornada que sai lá dos bastidores dos filmes infantis e chega até os segredos mais perturbadores da física quântica. Uma jornada em tanto. Preparem-se. Mas para começar a entender como lidamos com os grandes mistérios da existência, a gente precisa primeiro olhar para como o cérebro se comporta com coisas completamente inofensivas. Faz sentido. A busca por sentido é uma engrenagem que nunca para. O nosso cérebro evoluiu para ser uma máquina de prever padrões. Em termos evolutivos, reconhecer um padrão na folhagem podia significar a diferença entre ver um predador e, bom, virar o jantar dele. Sobrevivência básica. Exatamente. O problema é que essa máquina de reconhecimento de padrões, que na ciência a gente chama de apofenia, ela simplesmente não desliga quando estamos seguros no cinema ou escutando música. A gente fica procurando conexões ocultas freneticamente o tempo todo. Sim, o tempo todo. O que explica aquelas teorias de fãs que parecem maluquice absoluta, mas que, de forma impressionante, as nossas fontes confirmam que eram 100% reais. Tipo, procurar mensagens em filmes é como procurar aqueles ovos de Páscoa, os Easter eggs, num videogame. É o mesmo mecanismo de recompensa do cérebro. Pois é. Um exemplo clássico das fontes é a morte trágica do Wolverine naquele aclamado filme Logan. Alguns fãs super obcecados notaram que essa morte exata foi prevista 4 anos antes, lá no filme Wolverine Imortal. Ah, pelas falas de uma personagem com poderes de clarividência, certo? Isso. Parecia só um exagero absurdo de fã criando teoria na internet. Mas o diretor do filme veio a público confirmar que a semente do roteiro foi intencionalmente plantada ali. O que só alimenta ainda mais essa nossa busca. E temos o caso clássico de Aladdin, da Disney. Durante décadas, circulou uma teoria de que o humilde mercador que narra o início do filme era, na verdade, o próprio gênio disfarçado. Eu lembro dessa teoria. Então, 13 anos depois, os diretores revelaram que a teoria estava certíssima. O roteiro original até possuía uma cena de transição provando isso, que acabou cortada na edição final. Uau! É aquele tipo de coisa que faz a gente se sentir um gênio investigativo. Pois é. Outro exemplo da Pixar é aquela teoria bem bizarra envolvendo a franquia Carros. Os fãs deduziram que o filme não era sobre veículos amigáveis num mundo feliz. Longe disso. Era sobre um futuro distópico sombrio onde as máquinas eliminaram a humanidade e assumiram as personalidades dos humanos. E as fontes indicam que o próprio diretor de criação da franquia admitiu que essa era de fato a visão sombria interna que ele tinha para construir aquele universo. Nossa, isso estraga um pouco a infância. Mas olha, eu até entendo o cérebro ver um gênio disfarçado ou prever o final de um roteiro.
Existe uma lógica narrativa clara ali. Foram pessoas que escreveram aquilo com uma intenção. Sim, há um design por trás. Mas o que as fontes mostram em seguida é uma desconexão total. Como é que a gente salta de procurar pistas inocentes na cultura pop para acreditar piamente que a Terra é oca e que líderes históricos fugiram por um buraco no Polo Norte? É um belo salto, né? Um salto ornamental na loucura. Porque uma coisa é diversão, procurar padrão em filme. A outra parece um delírio coletivo, onde a gente traça a linha. O que é fascinante aqui é olhar exatamente para como ocorre essa falha no motor de inferência do cérebro. Quando a necessidade de encontrar padrões se choca com a falta de informações claras no mundo real, a mente preenche as lacunas com o absurdo. Só para recuperar a sensação de controle. Exato! Recuperar o controle da narrativa. É assim que lendas urbanas se tornam dogmas inquestionáveis. Pensem como milhões de pessoas acreditam fervorosamente que Elvis Presley e Michael Jackson forjaram suas mortes juntos. Ah, porque eles não suportavam a indústria da música. Isso, até uma subteoria bizarra que diz que o Michael Jackson fugiu disfarçado de freira. Meu Deus. E tem aquela famosa conspiração de que o Paul McCartney morreu num acidente de carro nos anos 60 e foi substituído por um sósia perfeito. Um sósia que, diga-se-lhe passagem, precisaria ter sido um dos maiores gênios compositores do século XX para conseguir escrever todos os álbuns seguintes dos Beatles. A logística de manter um segredo desse seria infinitamente mais impressionante do que a própria música que eles fizeram. Com certeza. Mas a lógica não importa muito para a apofenia. O cérebro também projeta medos morais profundos em símbolos gráficos super comuns. Tipo o quê? Nas fontes, a gente lê sobre o pânico gerado em torno do logotipo da Starbucks. O logotipo do café? Sim, espalhou-se rapidamente uma teoria de que a figura feminina no copo seria a rainha Esther, uma heroína bíblica, inserida ali como parte de um plano sionista oculto para dominar o mundo. Caramba! E qual é a realidade histórica e técnica por trás do logo? A realidade é incrivelmente chata. É literalmente uma xilografia nórdica do século XVI, retratando uma sereia de 2 caudas, pura iconografia naval, sem nenhum grande complô. Apenas café e sereias. Exato. Ou considere as declarações do padre Gabriele Amorth, que foi chefe dos exorcistas do Vaticano. Ele afirmava que as posições da yoga eram rituais satânicos disfarçados. A mecânica é simples. Quando o cérebro não compreende uma cultura ou um símbolo, ele imediatamente o rotula como uma ameaça. É uma defesa automática. Certo, é muito fácil para a gente rir de sereias no café ou do Elvis escondido numa ilha paradisíaca. Mas as nossas pesquisas mostram algo perturbador que me fez repensar muito essa atitude meio snob que a gente tem. O que especificamente? A paranoia, às vezes, é completamente justificada. Ah, sim. Porque existem momentos na história em que governos e grandes instituições realmente executam planos que parecem mecanicamente o roteiro de um filme de um supervilão. E é aqui que aqueles documentos oficiais que eu mencionei na introdução entram em cena. E precisamos deixar claro que, ao analisar essas fontes, estamos olhando apenas para os fatos históricos expostos nesses documentos da Guerra Fria. Eles falam por si mesmos, sem precisarmos tomar qualquer posição política. Com certeza, os fatos puros. Você lembra daquela sua provocação inicial sobre o plano para explodir navios? Lembro, claro. Aquilo foi a Operação Northwoods, de 1962, um memorando real do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Olha, eu li isso nas fontes e no primeiro momento eu achei que estivesse lendo um rascunho de um romance de espionagem do Tom Clancy. O alto comando militar americano realmente documentou um plano para atacar seus próprios cidadãos. Como isso funcionaria na prática? A mecânica do plano era a engenharia de falsos positivos em larga escala. A ideia era criar um pretexto inquestionável e público para justificar uma invasão a Cuba. Uma justificativa fabricada. Totalmente. O documento detalhava táticas assustadoras, coisas como pintar secretamente aviões civis para se parecerem com aeronaves inimigas. Eles planejavam utilizar drones militares controlados por rádio para simular aviões de passageiros sendo abatidos. Nossa. E até encenar e afundar barcos que estariam supostamente repletos de refugiados cubanos fictícios. O objetivo era causar uma comoção nacional tremenda e manipular a indignação da opinião pública. Mas isso não foi para
frente, né? Felizmente não. Quando o plano chegou à mesa do então presidente John F. Kennedy, ele o vetou imediatamente. Mas o ponto crucial que nos interessa aqui é que o documento existiu. A arquitetura da mentira foi formalizada e assinada em papel timbrado do governo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante e sombria. Porque se a Operação Northwoods foi barrada, o projeto MKUltra da CIA aconteceu de verdade. Não foi teoria. De jeito nenhum. Foi um projeto longo e devastador. A gente está falando de uma agência governamental operando ali nas décadas de 1950 e 60, buscando obsessivamente o santo graal do controle mental. E a mecânica da coisa não tinha nada de sutil. Eles não estavam aplicando questionários de múltipla escolha. Longe disso. Eles estavam administrando LSD e outras substâncias psicoativas extremamente fortes em cidadãos comuns, militares e até pacientes de hospitais. E muitas vezes sem qualquer tipo de consentimento ou aviso prévio. É assustador. E os métodos de desconstrução da psique humana eram brutais. O projeto operava sob a chefia de Sidney Gottlieb e não ficou restrito àqueles laboratórios sombrios da CIA. Eles foram para as universidades, né? Sim, ele se infiltrou em instituições acadêmicas de elite. Um dos exemplos mais nefastos que as fontes detalham ocorreu na Universidade de Harvard, sob a tutela do Dr. Henry Murray. A mecânica psicológica aqui é vital para entender a gravidade da coisa. O que o Murray fazia com os alunos? Ele submeteu 22 estudantes a uma série de interrogatórios de estresse extremo. O objetivo científico, entre aspas, era descobrir como quebrar o ego humano. Eles isolavam os jovens, aplicavam ataques verbais abusivos focados em suas inseguranças mais profundas e mediam suas respostas fisiológicas em tempo real para ver exatamente onde a mente cedia. Como uma tortura metódica e acadêmica. E o mais aterrorizante é o resultado de longo prazo dessas quebras de ego documentadas nas fontes. Um desses alunos, um jovem prodígio da matemática de apenas 16 anos, que foi submetido a essas torturas psicológicas constantes, era o Ted Kaczynski. O Unabomber. Exatamente. O homem que décadas depois se tornaria o terrorista conhecido como Unabomber. É uma relação de causa e efeito histórica que é quase palpável. E pior, o projeto ainda cruzou a fronteira internacional. Não ficou só nos Estados Unidos. Verdade. No Canadá, no Instituto Allen Memorial, o Dr. Ewan Cameron realizou experimentos que desafiam e destroem qualquer ética médica imaginável. O que acontecia lá? Pacientes entravam no instituto procurando o tratamento para coisas simples, tipo depressão leve ou ansiedade pós-parto, e se tornavam literalmente cobaias humanas. O caso documentado de Velma Orlikowy é desolador. A mecânica usada nela chamava-se condução psíquica. E como isso funcionava fisicamente no corpo do paciente? Primeiro, eles a drogavam pesadamente com muito LSD, para induzir um estado de vulnerabilidade extrema e confusão cognitiva total. Depois, a colocavam em um estado de sono induzido por semanas a fio. Semanas de sono induzido? Semanas. Com alto-falantes debaixo do travesseiro tocando fitas de áudio que repetiam mensagens negativas ininterruptamente, milhares e milhares de vezes. A ideia maluca era tentar apagar a personalidade original do paciente e gravar uma nova por cima, como se fosse uma fita cassete. Meu Deus, isso é destruição de identidade. Completamente. Velma e outros sobreviventes eventualmente processaram a CIA e ganharam reparações. O escândalo interno foi tão grande, mas tão grande, que em 1973 o então diretor da CIA, Richard Helms, deu uma ordem direta. Ele mandou que todas as caixas de arquivos do projeto MKUltra fossem incineradas. Apagando os rastros? Exato, apagando provas cruciais de quem financiou e executou de fato essas abominações. Olha, isso me leva a uma constatação muito clara. Se nós temos a prova irrefutável de que o governo elaborou o terrorismo falso no papel e injetou drogas psicodélicas em donas de casa nos anos 50, a gente percebe que o próprio governo fabricou a atual crise de desconfiança. É um ponto muito válido. Não é natural que a sociedade desenvolva teorias da conspiração sobre tudo.
Essas teorias modernas não nascem apenas na ignorância, elas nascem de um trauma institucional real. Uma ferida aberta na confiança pública. E aí a gente pensa, se as agências de inteligência faziam isso quando os computadores ocupavam salas inteiras e o poder de processamento era mínimo, a pergunta natural e aterrorizante é: o que eles são capazes de fazer hoje invisivelmente com o nosso Wi-Fi? É um raciocínio lógico implacável. Quando a ponte da confiança institucional desmorona dessa forma, a sociedade entra em um estado de vigilância constante e exaustiva contra ameaças invisíveis. Nós lidamos pessimamente com aquilo que não podemos enxergar ou categorizar rapidamente. Sim, a invisibilidade do perigo enlouquece a gente. E isso me faz pensar imediatamente em um dos mistérios físicos mais famosos e bizarros que encontramos nas nossas fontes: o incidente do Passo Dyatlov. Esse é um caso clássico de mistério insolúvel. E para quem não está familiarizado, isso não é um roteiro de ficção científica, é um evento histórico. Em 1959, lá nos Montes Urais, uma equipe de 9 esquiadores super experientes simplesmente desaparece na neve. Quando os resgatistas encontram o acampamento semanas depois, o cenário desafiava qualquer lógica. As barracas estavam cortadas de dentro para fora, certo? Sim, a barraca foi rasgada por dentro. Os esquiadores fugiram para o meio da noite siberiana, no escuro, enfrentando temperaturas de 30 graus negativos. E a pior parte, eles deixaram as roupas e os equipamentos de neve para trás. Estavam parcialmente nus. É uma imagem assustadora. Muito. E tem mais. Alguns corpos apresentavam crânios fraturados internamente, como se tivessem batido num muro de concreto a 100 km por hora. Mas a pele estava intacta, sem escoriações externas. Outro corpo foi encontrado sem a língua. E as roupas de alguns deles tinham níveis totalmente anormais de radiação. É o prato cheio perfeito para o medo do invisível preencher as lacunas, não é? Exatamente. Como ninguém conseguia explicar aquilo na época, o cérebro humano fez o que faz de melhor. O trauma estranho dos crânios e a radiação, o cérebro salta logo para testes militares de armas aéreas secretas ou explosões de experimentais do governo soviético. Sempre o governo. Sempre. Canais de documentários na TV sugeriram até a fúria de um Yeti, aquele abominável homem das neves russo, atacando o acampamento. Outros culparam uma coisa chamada infrassom. Infrassom. Como assim? A ideia de que a topografia específica daquela montanha formou um tubo de vento bizarro, gerando frequências sonoras inaudíveis, e essas frequências induziriam um pânico puro nos órgãos humanos, fazendo a equipe fugir em terror cego para a noite. Fascinante, mas parece roteiro de filme de novo. E o que as fontes mais recentes nos trazem é muito mais interessante do que qualquer teoria militar ou monstro da neve. A ciência moderna, com modelos físicos complexos criados já no início desta nossa década atual, parece ter finalmente dissecado a mecânica desse horror. E não tinha nada de paranormal? Nada. Não foi uma arma. Foi uma raríssima avalanche de placa. E a mecânica de uma avalanche de placa é totalmente diferente daquela imagem que temos dos filmes, onde a neve fofa cai rolando como uma grande nuvem branca. Sim, não tem nada a ver com isso. Como ela funciona fisicamente. Numa avalanche de placa, um bloco gigante de neve que está altamente compactado, pesado como concreto sólido, se desprende de uma vez só. Ele desliza ladeira abaixo como um pistão mecânico silencioso e passa direto sobre a barraca que já estava parcialmente enterrada. Ou seja, um impacto direto e maciço. Isso cria uma pressão esmagadora instantânea, fraturando costelas e crânios por pura compressão em questão de segundos. Mas como é um bloco liso e eles estavam sob a lona, não rasga a pele por atrito externo. Faz todo sentido. E se explica perfeitamente as lesões brutais e fechadas dos ossos. Mas, olha, como a ciência explica as pessoas fugindo e correndo nuas na neve a 30 graus negativos? Aí entra uma terrível falha neurológica chamada desnudamento paradoxal. Desnudamento paradoxal. Sim. Em estágios finais e muito agudos de hipotermia profunda, o hipotálamo, que é a central de controle de temperatura do nosso cérebro, simplesmente entra em curto-circuito e colapsa. Nossa!
Os vasos sanguíneos das extremidades, dos braços e pernas, que estavam super contraídos para preservar o restinho de calor nos órgãos vitais, de repente se dilatam de uma vez e todo aquele sangue quente retorna violentamente para a pele congelada. E a pessoa sente calor. A pessoa que está literalmente congelando até a morte tem uma alucinação física extrema de que o corpo está pegando fogo. É uma agonia térmica, o que a faz arrancar freneticamente as próprias roupas nos últimos minutos de vida buscando alívio. É uma tragédia puramente biológica e mecânica. Caramba, o próprio corpo enganando a mente nos últimos segundos? E quanto àquela radiação estranha nas roupas? E a falta da língua de um dos esquiadores? Tudo tem uma explicação mecânica simples. A radiação é rastreável diretamente até os lampiões de acampamento que eles usavam na época. Aqueles lampiões usavam camisas de tório, que são naturalmente radioativas, para brilhar mais forte na neve. E a língua? A língua. Bom, infelizmente, sob as duras condições de neve e com a presença de pequenos animais necrófagos do ecossistema local, os tecidos moles desprotegidos, como olhos e língua, são consumidos muito rapidamente de forma natural. Não existe um monstro atacando, apenas uma sequência de eventos mecânicos desastrosos. Então, no fim das contas, não é um ataque alienígena, é só uma falha catastrófica no nosso termostato interno, combinada com um bloco de gelo caindo. Mas a grande questão é: a gente prefere 1000 vezes temer um Yeti ou um espião do governo superpoderoso do que aceitar a nossa extrema vulnerabilidade física num mundo que é caótico e indiferente a nós. A aceitação da vulnerabilidade é muito difícil para o ego humano. E se a gente conectar esse medo do invisível à nossa modernidade, nós percebemos que não precisamos ir até uma montanha isolada na Rússia para sermos invadidos. A grande ameaça invisível moderna acontece silenciosamente, todos os dias, dentro das nossas próprias mentes e telas de celular. Se conectarmos isso ao panorama geral das fontes, vemos que o medo contemporâneo mudou. Saiu das nevascas e armas secretas para o controle subconsciente através da mídia. O grande bicho-papão durante muito tempo foi a famosa publicidade subliminar. O pânico de ser controlado sem ver. Exato. O mito nasceu com um cara chamado James Vickery, lá em 1957. Ele convocou a imprensa para anunciar algo chocante. Disse que, inserindo flashes de 1 milésimo de segundo com as frases "beba Coca-Cola" e "coma pipoca" num rolo de filme de cinema, as vendas no saguão dispararam quase 60%. O milésimo de segundo que você nem percebe conscientemente. Isso, o pânico na sociedade foi absoluto e imediato. Acreditava-se que os nossos desejos mais íntimos podiam ser sequestrados instantaneamente por qualquer corporação. E o detalhe maravilhoso dessa história é que, anos depois, o próprio Vickery admitiu na maior cara dura que ele falsificou o estudo inteiro. Foi tudo inventado. Ele admitiu que a empresa de pesquisa dele estava falindo e ele precisava de publicidade urgente para atrair clientes. Mas, incrivelmente, mesmo todo mundo sabendo que era uma fraude, isso engatilhou décadas de paranoia pura. A indústria fonográfica sofreu ataques bizarros, com pessoas jurando que se tocassem discos dos Beatles ou do Queen de trás para frente, encontrariam feitiços satânicos. Feitiços que manipulavam a mente dos jovens para fazer coisas ruins. O que, mecanicamente e neurologicamente, não faz o menor sentido. O cérebro humano simplesmente não inverte áudio retroativamente de forma subconsciente para decodificar uma sintaxe complexa e gerar um comportamento novo. É fisicamente impossível. Sim, nosso cérebro não é um toca-discos tocando ao reverso. Porém, os estudos rigorosos que vieram décadas depois do falso caso do Vickery provaram algo interessante. Eles provaram que flashes curtos têm sim algum poder, mas é um poder limitadíssimo. Então não é totalmente mito. Não totalmente. Por exemplo, em 1973, um comercial de um jogo infantil chamado Husker Du foi banido da TV. Ele piscava a frase "pegue isso" na tela de forma quase imperceptível. Anos mais tarde, diretores como David Fincher usaram inserções de frames muito rápidos em Clube da Luta. O objetivo não era fazer ninguém comprar nada, mas causaram um mal-estar subconsciente no público antes da grande virada do roteiro. Mas a verdadeira ciência de como isso realmente funciona na nossa tomada de decisão
veio com aquele famoso experimento do chá gelado da marca Lipton, certo? Esse estudo é o divisor de águas. Porque os pesquisadores testaram flashes subliminares do logo do chá em 2 grupos diferentes de pessoas. E o que eles descobriram desmontou completamente aquela ideia assustadora de controle total do cérebro. O estímulo rápido só funcionou e o grupo só escolheu estatisticamente a marca Lipton naquelas pessoas que já estavam fisicamente com sede antes de o teste começar. Exatamente. O mecanismo revelado aí é o do priming, ou preparação psicológica. O estímulo subliminar não tem o poder de implantar uma ideia alienígena ou um desejo do nada na sua cabeça. Ele simplesmente pega carona em um impulso fisiológico que já existe no seu corpo. Ele só acelera o que você já queria fazer. Porta que já estava destrancada. Só que, e aqui entra o problema moderno, hoje, no século XXI, a indústria não precisa de mensagens escondidas em milissegundos no rolo de filme. A manipulação foi refinada e é feita de forma escancarada através dos chamados dark patterns. Os padrões obscuros de design. Exatamente. Padrões de design de interface de aplicativos e sites. A psicologia digital não precisa invadir o seu cérebro subconsciente com flashes mágicos. Ela mapeia o seu comportamento consciente. E como isso é medido fisicamente no nosso dia a dia quando a gente está rolando o feed? Através da engenharia de precisão nas interfaces que usamos o tempo todo. Pense em como o site rastreia os pequenos micromovimentos do seu cursor do mouse. Ou o tempo exato medido em milissegundos em que o seu dedo pausa sobre uma imagem no aplicativo antes de você decidir continuar rolando para baixo. Aquela paradinha quase imperceptível do polegar. Isso. Essa hesitação alimenta um algoritmo complexo que cria um perfil em tempo real do seu nível de fadiga, ansiedade ou excitação. Eles usam até a psicologia das cores na escala molecular. Como assim, na cor dos botões? Sim, botões de aceitação são quase sempre azuis para hackear a nossa resposta biológica natural de segurança e confiança. Enquanto isso, cronômetros de vendas, aqueles com contagem regressiva, estão sempre piscando em vermelho. Isso serve para disparar picos de cortisol no seu sangue e induzir um pânico artificial de escassez. Eles transformaram a ansiedade biológica humana em uma métrica de conversão matemática. Nossa, é muito controle invisível. E se a nossa hesitação milimétrica de um dedo numa tela de vidro molda secretamente as emoções que os algoritmos decidem nos mostrar nos próximos minutos? Quão autêntico é esse ambiente digital que achamos que estamos explorando livremente? É a ilusão do livre-arbítrio online. Pois é. E as fontes introduzem aqui um conceito que une essa manipulação técnica que você descreveu a um isolamento psicológico profundo. A teoria da internet morta. Ah, a Dead Internet Theory. Isso. A ideia não é que os cabos arrebentaram ou os servidores caíram. É muito mais assustador. A premissa é de que o conteúdo feito por humanos autênticos, reais, já foi engolido e sufocado. Que a grande esmagadora maioria dos perfis, comentários, memes e polêmicas que a gente lê nas redes hoje são, na verdade, gerados por bots e inteligências artificiais conversando entre si. E com a popularização brutal e rápida da IA generativa, essas ferramentas criando textos, vozes e vídeos deepfake perfeitamente convincentes em questão de segundos, a teoria ganha muita força. Ela argumenta que nós, os seres humanos de carne e osso, nos tornamos a minoria silenciosa no tráfego da rede. Seríamos os turistas. Exato. Estaríamos vagando sozinhos num labirinto sintético gigante construído por máquinas para otimizar as métricas financeiras das Big Techs. É a perda total da realidade coletiva e da comunicação orgânica autêntica. Certo. Mas e se essa suspeita de simulação sintética escapar do nosso roteador de Wi-Fi e for aplicada às leis fundamentais do próprio universo? Aí a gente entra num território alucinante. Demais. Nas fontes fica claro que grandes cientistas da atualidade, pessoas super respeitadas, estão debatendo ideias físicas e cosmológicas que parecem ter saído das obras de ficção do Isaac Asimov. Temos pesquisadores de ponta estudando os cristais do tempo, por exemplo. Matéria que desafia o tempo? Exato. Materiais cuja estrutura se repete não apenas no espaço físico, como um diamante normal, mas que se repete ao longo do tempo, num movimento oscilatório perpétuo e natural que ocorre sem consumir nenhuma energia do ambiente.
o que simplesmente força a física a revisar as leis sagradas da termodinâmica. E não para na física de materiais. Vemos estudos profundos de biologia também sobre a neurogênese pós-morte. Trabalhos científicos demonstrando que certas células de suporte no nosso cérebro continuam ativas, tentando freneticamente realizar reparos estruturais horas após a declaração oficial da nossa morte clínica. O cérebro lutando no escuro. Sim, e indo para o cosmos, temos debates acadêmicos incrivelmente sérios sobre universos espelhados e matéria escura, e até a consciência cósmica. Que é a ideia de que o universo pensa. Quase isso. É a hipótese fascinante de que as estruturas gigantescas de galáxias imitam as redes neurais do cérebro humano, não por uma mera coincidência estética, mas por uma conexão estrutural intrínseca. O que prepara o terreno perfeito e pavimentado para a nossa última grande teoria de hoje, a hipótese da simulação. A queridinha do Vale do Silício. Exatamente. A ideia vertiginosa de que o cosmos inteiro, todas as estrelas no céu noturno e até o chão em que pisamos agora, são, mecanicamente falando, puro processamento de dados. Nós lemos intensamente nas fontes sobre o ex-cientista da NASA Thomas Campbell. O cara simplesmente criou um projeto de financiamento coletivo na internet, um Kickstarter, para arrecadar fundos. Financiamento coletivo para testar o universo? Isso, para executar experimentos de física quântica super rigorosos e tentar provar em laboratório que nós vivemos dentro de um computador gigante. O cerne metodológico do projeto do Campbell baseia-se numa variação daquele infame experimento da dupla fenda, um clássico da física quântica. Em termos muito simplificados, as partículas subatômicas, os tijolos fundamentais que compõem absolutamente tudo o que existe no universo, não parecem possuir uma forma definida ou uma localização fixa e sólida no espaço até o exato momento em que o equipamento ou um observador humano tenta medi-las. E é esse detalhe específico que eu acho alucinante. A mecânica do colapso da função de onda. Antes de a gente olhar, a partícula é literalmente apenas uma nuvem matemática de possibilidades espalhadas. Sim, uma probabilidade. Mas, no instante em que o detector é ligado, ela se materializa num ponto físico específico, como se estivesse escondendo o jogo o tempo todo. Campbell sugere nas fontes que isso é mecanicamente idêntico a como os motores gráficos de videogames modernos funcionam. A renderização condicional. Exato. O console do videogame não renderiza e desenha os bilhões de árvores de uma floresta inteira na memória do sistema enquanto você está longe. Ele desenha e solidifica apenas as árvores que estão na linha de visão imediata do seu personagem, só para economizar o poder de processamento do sistema. E a implicação cósmica disso é monumental. Se a matéria só assume forma definida e sólida quando a informação precisa ser acessada por uma consciência observadora, então o universo não seria material ou físico na sua essência. Seria apenas um sistema dinâmico de fluxo de informação. Físicos teóricos renomados, como o pesquisador Melvin Vopson, citado nas fontes, estão até mesmo avançando cálculos complexos para sugerir que a própria informação computacional possui massa física tangível. Espera. A informação pesaria algo? Sim, que a informação poderia ser considerada literalmente um estado físico da matéria, codificada na estrutura do universo quase do mesmo jeito que a informação genética é guardada nas fitas do nosso DNA. Uau! E isso tudo cria um eco gigantesco com outro conceito sombrio que extraímos da pesquisa de astronomia moderna. Porque, pensa comigo, se nós somos uma simulação de altíssima fidelidade rodando em algum supercomputador estelar incompressível, por que estamos tão sozinhos no servidor? É a grande frustração da astronomia. Sim, porque depois de décadas apontando antenas, não detectamos um único sinal de vida fora da Terra. O que levanta uma questão essencial que tem intrigado astrônomos incansavelmente. O paradoxo de Fermi. A matemática e a probabilidade dizem que o universo é tão colossal que deveria estar transbordando de vida alienígena e civilizações, mas nossos telescópios espaciais só encontram um silêncio
absoluto. As fontes citam a chamada hipótese do zoológico. Essa teoria é angustiante. Ela foi proposta pelo radioastrônomo John A. Ball em 1973. A premissa mecânica do Ball é de que civilizações extraterrestres existem sim, e em total abundância pelo espaço, mas elas impuseram uma quarentena estrita e invisível em torno do nosso sistema solar. Um isolamento intencional da nossa espécie? Correto. O mecanismo da hipótese do zoológico sugere que eles estão nos observando evoluir remotamente, de muito longe, sem qualquer interferência direta, como cientistas observando animais de laboratório em uma reserva natural isolada. Eles estariam apenas aguardando, em silêncio, que a humanidade cruze um certo limiar ético, de paz, ou um limiar tecnológico. Nós não encontramos alienígenas simplesmente porque a jaula invisível foi desenhada especificamente com tecnologia superior para que não percebêssemos as grades. Sabe, eu fico em um conflito emocional absoluto com tudo isso. Tipo, se a teoria da internet morta significa que a maioria esmagadora das interações na minha tela de celular são apenas algoritmos vazios tentando mapear minhas vulnerabilidades biológicas, e se a hipótese do zoológico sugere que entidades galácticas misteriosas estão me assistindo remotamente agora mesmo, através de um vidro falso nas estrelas, olha, eu começo a achar a ideia de viver numa simulação de computador super reconfortante. Reconfortante? Como assim? O pensamento de que a realidade inteira é apenas um código rodando num servidor sem peso físico oferece um certo alívio cômico para essa nossa imensa e desesperada ansiedade de controle que vimos hoje. Pelo menos no videogame, nós sabemos com certeza que as regras, a gravidade, tudo foram programadas por alguém com uma intenção. Há uma ordem. É o conforto derradeiro de abdicar do peso esmagador do desconhecido. Trocar o terror de uma vastidão caótica e não roteirizada da natureza pela organização restrita, ainda que puramente ilusória, de um programa de computador fechado. Então, o que tudo isso significa para nós, meros mortais? Nós começamos a nossa investigação hoje procurando entender os atalhos da mente. Por que as pessoas veem símbolos ocultos bizarros em copos de café descartáveis ou mensagens cifradas em filmes infantis inocentes? Passamos pelas lendas urbanas. Sim, e depois passamos pelos horrores palpáveis e reais de agências governamentais financiando lavagem cerebral com drogas em cidadãos desavisados. Explicamos cientificamente como a mecânica de uma avalanche natural esmaga crânios silenciosamente e como falhas biológicas brutais fazem pessoas sentirem calor enquanto congelam até a morte na neve. E nós terminamos questionando, de forma muito séria, se a física e a termodinâmica que nos regem são apenas ferramentas de otimização de renderização de dados no universo artificial. Foi um longo caminho desde o logotipo da cafeteria. Com certeza. Mas o fio condutor que costura cirurgicamente todas as nossas fontes é, na verdade, brutalmente simples. A mente humana tem uma falha arquitetônica irremediável. Nós não conseguimos tolerar o vazio. A incerteza nos destrói. E, na ausência de fatos cristalinos num mundo que é gigantesco e aterrorizante, nós sempre, invariavelmente, iremos preferir construir narrativas complexas, mitos urbanos elaborados, conspirações obscuras ou fantasias matemáticas de simulação, do que olhar no espelho e admitir que, na maioria das vezes, nós não temos absolutamente nenhum controle sobre as coisas que nos acontecem. Olha, é uma síntese impecável de todo o material. O motor da curiosidade científica e o motor do medo irracional rodam no exato mesmo combustível. E já que nós desconstruímos pacientemente as mecânicas por trás de todas essas teorias incríveis, eu gostaria de deixar um pensamento final, uma interseção inédita de tudo que discutimos hoje para a gente e quem está nos escutando levar adiante. Manda bala. Estou preparado. Pense na seguinte premissa e junte as pontas. Se os modelos propostos por físicos quânticos como Thomas Campbell se mostrarem precisos no futuro, estabelecendo como fato que a realidade quântica necessita essencialmente da presença de um observador consciente para colapsar daquela nuvem de possibilidade abstrata para matéria sólida palpável? Certo, o universo precisando de uma mente para existir. Da teoria da internet morta e essa expansão tecnológica desenfreada das IAs generativas nos levem, inevitavelmente, a um ponto crítico de singularidade na evolução cibernética. Espera. Onde você quer chegar com essa junção?
Se a inteligência artificial, através do ganho de complexidade, alcançar em sua rede global um nível de processamento que espelhe a autoconsciência perante as leis quânticas da física, o que acontece com a estrutura fundamental do universo? Chegará ao milissegundo exato na história cósmica em que os sistemas algorítmicos que nós criamos passarão a atuar como os observadores oficiais da mecânica quântica? Uau! Será que é possível que, num futuro não tão distante assim, essas redes neurais artificiais passem a renderizar ativamente a própria estrutura física da nossa realidade, substituindo a mente orgânica humana como o principal motor computacional que solidifica o cosmos? Estaríamos nós, de forma cega, construindo a ponte necessária para nos tornarmos apenas códigos de fundo lentos e obsoletos na simulação gerada pela nossa própria tecnologia? Caramba, isso simplesmente inverte completamente o tabuleiro de xadrez em que a gente achou que estava jogando. Se a humanidade passou milênios inteiros tentando desesperadamente decifrar quem é o Deus ou o programador que está escrevendo o roteiro da nossa existência, sempre tentando espreitar por trás da cortina cósmica para achar o autor, Sim. o verdadeiro desfecho assustador de tudo isso pode ser o fato irônico de que nós estamos exatamente neste minuto construindo com as nossas próprias mãos a máquina que vai segurar a caneta e reescrever a física. E o pior de tudo, como somos lentos biologicamente, nós não vamos nem notar quando essa transição quântica de poder acontecer de fato. Exatamente. A passagem de bastão será invisível e silenciosa. Quando olhamos hipnotizados para a tela brilhante dos nossos celulares o dia inteiro, ou quando olhamos para a vastidão fria e incompreensível de um céu noturno sem respostas fáceis, o verdadeiro enigma a ser considerado a partir de hoje é este. No mundo onde os algoritmos já mapeiam e medem até o milissegundo trêmulo da nossa atenção visual, quem, no final das contas, é o real observador do universo? E quem é apenas a paisagem de dados sendo observada e renderizada? Fica aí a profunda reflexão.